item 5.22, consulta pública, assunto proposta de regulamento de serviço de acesso condicionado, SEAC, processo número 53.500.021.882 de 2011, processo e pedido de vista, conselheiro relator Marcelo Bechara, apresentada a deliberação na reunião número 632 de 8 de dezembro de 2011, na qual foi concedida a vista à conselheira Emília Ribeiro. O conselheiro Marcelo Bechara apresentou um adendo. Eu acho que, como ele é o relator, eu acho que poderia começar com ele, depois eu falar o voto. Como que é? Não, eu posso apresentar depois? Pode ser Pode, depois? claro. Bom, eu vou tentar ser sucinto, porque o voto tem 21 páginas, mas a maioria dos conselheiros já tiveram a oportunidade de ler, né? As minhas considerações aqui, a grande parte delas é uma questão mais de adequação do texto, mas eu não tenho como peço desculpa, mas não tenho como me esquivar da questão da leitura do voto, porque por se tratar de um voto importante nessa questão, no momento que nós estamos vivendo aí com relação ao SEAC. Bom, eu fiz alguns pontos, eu vou direto neles. O 321 do meu voto, que é a abrangência da proposta que o conselheiro Marcelo Bechara colocou. A primeira questão a ser avaliada na proposta de regulamento em exame diz respeito à sua abrangência. Além de disciplinar a oferta do SEAC, nos termos do disposto da Lei 12.485, a minuta em tela também estabelece a que regras estarão subordinadas os atuais prestadores de serviço de TV a cabo, do serviço de distribuição de sinais multiponto, multicanal, do serviço de distribuição de sinais de televisão e de áudio por assinatura via satélite e do serviço especial de TV por assinatura, e no caso, não adaptação do novo serviço, bem como as condições de sua migração ao SEAC. Nesse sentido, sugiro que a emenda da resolução, que aprovará o ato normativo em tela, indique essa intenção, tornando mais claros os interessados em contribuir no processo de consulta pública, o escopo da proposta, nos seguintes termos. Proposta de regulamento do serviço de acesso condicionado e das regras que disciplinarão a prestação do serviço de TV a cabo, do serviço de distribuição de sinais multiponto e multicanal, do serviço de distribuição de sinais de televisão e de áudio por assinatura via satélite, do serviço especial de TV por assinatura e do serviço de distribuição de sinais de TV por meios físicos, DIS-TV. Da mesma forma, proponho que o artigo 1º da resolução reflita a abrangência da norma pretendida. Artigo 1º. Aprovar na forma do anexo a essa resolução o regulamento de serviço de acesso condicionado, bem como as regras que disciplinarão a prestação do serviço de TV a cabo, do serviço de MMDS, do serviço de DTH, do serviço de TVA e do serviço de distribuição de sinais DIS-TV. A referida proposta também está completada pela alteração do artigo 1º da minuta de regulamento anexo à análise 45 do conselheiro Jarbas, do dia 2/12. Artigo 1º. Este regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de exploração e fruição do serviço de acesso condicionado, bem como a prestação do serviço de TV a cabo, eu vou abreviando para poder não ficar lendo tudo, MMDS, do serviço DTH, do serviço de TVA e do serviço de DIS-TV. Do serviço de distribuições de sinais de TV por meios físicos DIS-TV, eu fiz um capítulo que acho importante, porque ele fugiu do regulamento do SEAC, e ele existe ainda, né? Para quem não sabe, DIS-TV, que é distribuição de sinais de TV a cabo, eram as empresas que existiam antes da lei de TV a cabo. Elas foram abrindo e na época se fez necessária uma legislação, foi aí que surgiu a lei de TV a cabo, e todas puderam migrar. Mas existe um caso específico ainda no país de uma empresa que ainda continua como DIS-TV, ela não fez a opção de migração para a TV a cabo. Em 12/5/2011, por ocasião da reunião do Conselho Diretor, número 606, o Conselho Diretor analisou a conveniência e oportunidade de extinção do serviço de DIS-TV nos autos de um processo 53500005424 de 2009. Foi quando surgiu a discussão do que fazer com essa empresa que não migrou conforme a lei determinava. Naquela deliberação, como retrata a ata da citada reunião,
decidiu-se não só pela manutenção do serviço no rol das modalidades de TV por assinatura, como também pela necessidade de incluí-lo no regulamento de proteção e defesa dos direitos dos assinantes dos serviços de televisão por assinatura, aprovado pela Resolução número 488, de 3/12/2007, e alterado pela Resolução número 528, de 17/4/2009. Para tanto, esse colegiado determinou à Superintendência de Comunicação de Massa que encaminhasse para exame proposta de alteração do mencionado instrumento normativo, de forma a submeter o DSTV a seus mandamentos. Cumpre mencionar ainda que, na proposta do Regulamento de Gestão de Qualidade das Prestadoras de Serviços de Televisão por Assinatura, submetida à consulta pública número 26, de 23/5/2011, já foi prevista a inserção do DSTV em seu âmbito de aplicação, de forma a submetê-lo às metas e indicadores de qualidade comuns aos demais serviços de TV paga. Com a entrada em vigor da Lei 12.485, a formulação de sua regulamentação faz-se oportuna a discussão de como inserir o DSTV nesse novo ambiente normativo, em que pese restar um único prestador de serviço, o único existente no país. Nesse sentido, é importante ressaltar que, mesmo não havendo previsão legal para a adaptação da outorga de DSTV em autorização do SEAC, é clara a intenção da lei em fazer convergir para o novo serviço todas as modalidades de TV por assinatura, hoje exploradas. A própria Procuradoria, no parecer exarado nos autos do presente processo, corroborando o entendimento da área técnica, destacou que a grande alteração proposta pela legislação, portanto, consiste no fato de que, a partir dela, os serviços de televisão por assinatura não mais passarão a ser regulados em função da tecnologia, mas sim em função da percepção do serviço prestado ao usuário. Ao mesmo tempo, é forçoso reconhecer que o DSTV foi recepcionado pela nova lei, já que está incluído entre os serviços sujeitos ao recolhimento de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, com DECINE, nos termos do seu artigo 26. Portanto, proponho, nos termos das sugestões transcritas no item 321 acima, a inclusão do DSTV entre os serviços que serão disciplinados pelo regulamento em exame, possibilitando o seu prestador, cumprindo os requisitos legais e regulatoriamente exigidos, migrar sua operação para o SEAC. Note-se, no entanto, que ao mesmo tempo em que serão propostas prerrogativas estabelecidas pela lei para a migração do SEAC, que se buscará atualizar as regras da prestação do DSTV, não serão impostas a seu prestador as imposições relativas aos canais de programação e distribuições obrigatórias, no artigo 32 da revidada lei, que são aplicáveis nos termos legais apenas ao serviço de TV a cabo, ao MMDS e ao DTH. A sugestão em tela está contemplada pela alteração do artigo 4º, parágrafo 5º, do artigo 90, parágrafos 6º e 10, e do artigo 90 da minuta do regulamento anexo à análise 45 do conselheiro Marcelo Bechara, de 2/12. Parágrafo 4º. O SEAC é suscetâneo do serviço TV a cabo, do MMDS, do DTH, do TVA e do DSTV. Artigo 90. As atuais prestadoras de TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e DSTV, desde que preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias, poderão solicitar à Anatel a adaptação das respectivas outorgas para termos de autorização para a prestação de serviço de acesso condicionado imediatamente após a publicação deste regulamento, assegurando-se o direito de uso de radiofrequências já existente pelo prazo remanescente, na forma prevista na legislação pertinente e na regulamentação editada pela Anatel, em especial a de uso de radiofrequência. Parágrafo 6º. Enquanto não se efetivar a adaptação de que se trata o caput, as prestadoras do serviço de TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e DSTV deverão continuar prestando seus respectivos serviços cumprindo o disposto na LGT, na regulamentação aplicável e em seus respectivos instrumentos de outorga. Parágrafo 10º. As prestadoras de serviço de TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e DSTV, que adaptarem seus instrumentos de outorga, deverão se comprometer a adimplir as obrigações assumidas em suas atuais outorgas, em cada área de prestação de serviço, nos prazos previstos dos respectivos instrumentos de outorga, no que não conflitar com a lei do SEAC. Artigo 91. As prestadoras de serviços de TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e DSTV, que tiverem suas outorgas adaptadas, deverão assegurar a continuidade da prestação dos serviços aos seus assinantes,
com preços similares ou inferiores ao que elas praticados, aos por elas praticados, na mesma área de prestação do serviço. Então, a questão do DIS-TV que ficou fora teria que ser incluído porque ele é um TV por assinatura. Bom, o outro ponto, que é da substituição dos regulamentos e das normas de serviço, que foi um dos pontos que eu questionei quando pedi vista desse regulamento, a proposta do conselheiro relator, acolhendo a redação oferecida pela área técnica, determina que em seu artigo 101, que tanto os regulamentos de serviço de TV a cabo, TVA, quanto os de MMDS, DTH, todos vigentes, sejam substituídos pelo regulamento do SEAC. O primeiro ponto a ser avaliado diz respeito ao instituto jurídico aplicado. Não me parece adequado a previsão de substituição daqueles instrumentos normativos pelo último. No presente caso, pelos efeitos que se pretende alcançar, qual seja, suprimir ex nunc a eficácia de tais atos normativos, juridicamente perfeitos e válidos, o Instituto da Revogação é que deve ser adotado. Ademais, convém lembrar que a sua utilização fundamenta-se em critério de conveniência e de oportunidade, o que efetivamente ocorreu quando da escolha dessa alternativa pela área técnica, nos termos do informe 6, acolhido, nesse ponto, pelo conselheiro relator. Com essa alteração no texto da proposta, resta evidente a supressão das referidas regras do arcabouço regulatório do setor. Então, aqui eu não estou contra a questão, mas a questão é jurídica mesmo, que é o Instituto da Revogação. Tá? A outra questão ainda mais relevante, que será objeto de considerações adicionais, está relacionada com as particularidades técnicas de prestação dos serviços de acordo com a tecnologia empregada, que o conselheiro Jarbas levantou na última reunião. Quanto a isso, as normas de MMDS, TV a cabo vigentes, estabelecem uma série de parâmetros e critérios técnicos relacionados. Por exemplo, a potência dos transmissores, a configuração das antenas, a determinação da intensidade de campo, a critérios de proteção, os planos de canalização, aos requisitos mínimos e aos testes de desempenho dos sistemas, não previstos na proposta de exame, que deveriam não apenas ser mantidos, como estendidos ao SEAC, até que nova regulamentação assim seja aprovada. Nesse sentido, sugiro a inclusão no corpo da resolução do seguinte artigo. Artigo 2º. Revogar o regulamento do Serviço Especial de Televisão por Assinatura, aprovado pelo Decreto número 95744, de 23 de fevereiro de 1988, e alterado pelo Decreto 95815, de 10 de março de 1988, o Regulamento de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos, aprovado pela Portaria do Ministério das Comunicações número 250, de 13 de dezembro de 1989. O Regulamento de Serviço de TV a cabo, aprovado pelo Decreto 2206, de 14 de abril de 1997, a norma de serviço de distribuição de sinais multiponto multicanal, aprovado pela Portaria do Ministério das Comunicações número 254, de 16 de abril de 97, à exceção do seu item 9, aspectos técnicos, a norma do serviço de distribuição de sinais de TV e de áudio por assinatura via satélite, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações número 321, de 21 de maio de 1997, e a norma de serviço TV a cabo, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações número 256, de 18 de abril de 1997, à exceção dos seus itens 2, definições, 8, aspectos técnicos, e 9, que é operações e sistemas de TV a cabo, preservando assim esses dados técnicos que inclusive facilitam não só a questão do funcionamento, direcionamento e qualidade, também a nossa fiscalização com relação a esses dados técnicos que são importantes para o regulamento e permanecer. Bom, outro item, da alteração do Plano Geral de Metas de Qualidade do Serviço TV por Assinatura e do Regulamento de Proteção de Defesa dos Direitos dos Assinantes do Serviço de Televisão por Assinatura. No caso dessa questão da qualidade e dos direitos dos assinantes, o conselheiro relator, por meio do artigo 2º da minuta da resolução oferecida ao exame desse colegiado, propôs a alteração do Plano Geral de Metas de Qualidade do Serviço TV por Assinatura, aprovado na Resolução 411, de 14 de setembro de 2005, de forma a submeter o SEAC a seus ditames. Com o objetivo de contemplar o disposto no item 322 acima, propõe que no referido dispositivo seja incluído, além do SEAC, também o DIS-TV, que o 322 é quando eu cito que o DIS-TV tem que ser inserido, então já que vai inserir, insere ele também na questão dos direitos dos usuários, da TV qualidade, né?
o SEAC e o DIS-TV. Então, eu também estou propondo dar aí uma redação ao artigo 2º e ao artigo 1º do Plano de Média de Qualidade de Serviço de TV por Assinatura, aprovados na Resolução 411. Então, fica o artigo 1º. Esse plano estabelece metas de qualidade a serem cumpridas pelas prestadoras de TV a cabo, de MMDS, DTH, TVA, DIS-TV, do SEAC, tendo por objeto possibilitar à Agência Nacional, a Anatel, a gestão de qualidade desse serviço sobre a regência da Lei 12.485, de 12 de setembro, e sobre a Lei 9.472, de 16 de julho, e da Lei 8.977, de 6 de janeiro, que é a Lei de TV a cabo. Em que pese a afirmação da área técnica de que está em fase de revisão a proposta de alteração do Regulamento de Proteção e Defesa do Direito dos Assinantes dos Serviços de TV por Assinatura, aprovado na Resolução 488, de 3/12/2007, e alterado pela Resolução 528, de 17/4/2009, devendo subordinar o SEAC aos seus mandamentos, propõe, desde já, que sejam incluídos no referido instrumento normativo também tanto o novo serviço de TV na forma que segue. Aí, dando nova redação aos seus artigos 3º, apenas incluindo o DIS-TV, então eu vou dispensar a leitura dele novamente. Bom, outro ponto importante com relação ao regulamento do SEAC é a questão da utilização da faixa do 2,5, porque nós temos lá o pessoal do 2,5, do MMDS, da TV, que vão migrar também, imagino eu, que a TV, se caso alguém continue com aquela frequência de 50 MHz e queira fazer TV por assinatura, terão que migrar também para o novo regulamento do SEAC. Então, em 11 de 8 de 2010, foi editada a Resolução 544, que alterou o regulamento sob condições de uso de faixa, que era a do 2,5, modificando sua destinação, inclusive, para o MMDS. Entendo que, como sucedâneo do referido serviço, o SEAC poderá utilizar as faixas em comenda. Nesse contexto, propõe que seja previsto no corpo da resolução dispositivo que explicite essa possibilidade, como se segue. Artigo 4º. O anexo 1 à resolução de 544, de 11 de agosto de 2010, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 29. Artigo 29. As subfaixas de radiofrequência destinada à prestação de serviço de MMDS poderão ser destinadas à prestação de serviço de acesso condicionado, criado pela Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011, ou em outro que vier a suceder. Bom, outro item do regulamento, das disposições aplicáveis aos atuais prestadores de TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e DIS-TV. A área técnica, por meio do informe 6, manifestou dúvida jurídica encaminhada à Procuradoria acerca da substituição dos regulamentos e normas vigentes das atuais modalidades de TV por assinatura pelo regulamento do SEAC proposto, mantendo para os prestadores de serviço seus instrumentos de outorga. Analisando a questão, a Procuradoria assim se posicionou. O parecer da Procuradoria é o 1421, de 26 de 10 de 2011. No primeiro momento, poder-se-ia então pensar que a alternativa consistente na manutenção da regulamentação vigente para, posteriormente, adaptá-la, no que for necessário, às disposições da lei do SEAC, seria a mais adequada. Ora, tendo a lei conferido a possibilidade de não adaptação das outorgas, seria intuitiva a conclusão de que, com essa escolha, também adviria a opção pela regulamentação hoje vigente, específica de cada serviço. Por outro lado, do ponto de vista de eficiência administrativa, forçosa se faz a escolha pela substituição da regulamentação específica pelo regulamento do SEAC. Além disso, é a alternativa que menos causaria insegurança jurídico-regulatória. A lei afirma que a Anatel deve adequar a regulamentação aos serviços anteriores, no que couber, aos ditames da Lei 12.485. A escolha da melhor forma de adequação incumbe ao administrador, analisando-se qual delas melhor atende o interesse público. Diante de tal previsão, poderia a Anatel optar tanto pela manutenção da regulamentação atualmente vigente, para em seguida adaptá-la ao disposto na lei do SEAC, quanto partilhar outro caminho. Consiste na substituição dos atuais regulamentos específicos pelo regulamento do SEAC. Na hipótese da agência trilhar o segundo passo, cumpre a esta Procuradoria alertar que o regulamento do SEAC
apenas será aplicada aos serviços anteriores no que for cabível, naquilo que não conflitar com as características inerentes a cada um. Então, a discussão acerca da disciplina que regerá os prestadores de serviço TV para assinatura que optarem não migrar para o SEAC, ou durante o período em que permanecerão com suas atuais outorgas, foi, como visto, iniciada pela própria Superintendência de Comunicação de Massa. Sobre ela, a área técnica vislumbrou duas alternativas possíveis, quais sejam manutenção da regulamentação vigente para uma adequação a posteriori ou sua substituição pelo regulamento SEAC, mantendo as regras e condições previstas nos respectivos instrumentos de outorga. Optou pela segunda, obtendo o aval da Procuradoria e o acolhimento do conselheiro relator. Avaliando com profundidade a questão, admite ser possível a solução encontrada. Noto, entretanto, e é aí importante mais uma vez ressaltar a opinião da Procuradoria, que, abre aspas, o regulamento do SEAC apenas será aplicado aos serviços anteriores no que for cabível, naquilo que não conflitar com as características inerentes a cada um deles. Entendo, fecha aspas, então, ser necessária a inclusão no instrumento normativo, em exame, justamente dessas características inerentes a cada uma das modalidades de TV para assinatura, proporcionando maior clareza nas regras e segurança jurídica aos administrados que, ao exercer a faculdade prevista em lei, optem em continuar prestando os atuais serviços. Isso porque há distinções entre eles, mesmo após a aprovação da nova disciplina legal. O serviço TV a cabo, por exemplo, continua regido pela lei específica, na qual foram mantidos seus capítulos 5º da operação do serviço, 7º dos direitos e deveres. Além dessa distinção legal, o referido serviço, bem como o DTH, difere-se dos demais, inclusive do SEAC, por possibilitar a distribuição isolada de sinais de áudio aos assinantes. Já o MMDS e o TVA necessitam para sua prestação de faixas de radiofrequências a eles associados. Sem mencionar o de TV, percussor do serviço TV a cabo, que possui praticamente todas as suas características, mas que ainda não está submetido à regra de prestação, de qualidade e de proteção usuária, às quais as demais modalidades se subordinam. Registre-se que o próprio conselheiro relator, ao tratar da ausência de menção da Lei 12.485, do instrumento de outorga do Serviço Especial de TV para Assinatura, trouxe para o corpo do regulamento, mediante os artigos 96 e 97 de sua minuta, as características específicas do TVA. Trilhando caminho semelhante, sugira a inclusão na proposta do regulamento em tela da definição de todos os atuais serviços de TV para assinatura, bem como a devida remissão aos dispositivos técnicos previstos nas normas de serviço de TV a cabo e do MMDS, que, entendam, devem ser mantidas e também estendidas ao SEAC, até a edição de nova regra, conforme já mencionado no item acima da minha análise. Para tanto, propõe a alteração do artigo 52, introduzindo parágrafo único, bem como uma nova redação ao capítulo 2 do título 5 da minuta do regulamento anexo à análise 45 do conselheiro Marcelo Bechara. Artigo 52. Parágrafo único. Até que seja editada a regulamentação específica do SEAC, aplica-se a prestação do serviço no que couber, nos itens 2, 8 e 9 da norma do Serviço TV a cabo, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações, número 256, de 18 de abril de 97, e o item 9 da norma de Serviço de Distribuições de MMDS, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações, número 254, de 16 de abril. No capítulo 3 das disposições aplicáveis às atuais prestadores de serviço TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e TV, na seção 1 das prestações de serviço TV a cabo, artigo 93. O serviço TV a cabo é o serviço de telecomunicações que consiste na distribuição de sinais de vídeo e ou áudio a assinantes, mediante transporte por meios físicos. Parágrafo único. Inclui-se nesse serviço a interação necessária à escolha de programação e outras aplicações inerentes ao serviço. Artigo 94. O serviço TV a cabo é regido pela Lei 9.472 de 97, pela Lei 8.977 de 95, e pelos instrumentos de outorga em vigor, até o prazo final neles consignados, ou até que sejam adaptados os serviços de acesso condicionado. Parágrafo único.
Aplica-se ao serviço de TV a cabo os itens 2, 8 e 9 da norma de serviço de TV a cabo, aprovada pela portaria número 256 de 18 de abril de 97. Das prestadoras de MMDS, é o serviço de telecomunicações que se utiliza de faixa de micro-ondas para transmitir sinais a serem recebidos em pontos determinados da área de prestação de serviço. No artigo 96, o MMDS é regido pela Lei 9.472, de 97, pelos instrumentos de outorga do serviço e de radiofrequência em vigor, até o prazo remanescente para o uso de radiofrequência ou até que sejam adaptados ao SEAC. Parágrafo único. Aplica-se ao MMDS o item 9 da norma do serviço de distribuição de sinais multipontos aprovados pela portaria do Ministério das Comunicações 254. Das prestadoras de DTH, artigo 97. O DTH é o serviço de telecomunicações que tem como objetivo a distribuição de sinais de TV ou de áudio, bem como ambos através de satélite, e assinantes localizados na área de prestação de serviço. Artigo 98. O DTH é regido pela Lei 9.472, de 97, e pelos instrumentos de outorga em vigor até que sejam adaptados ao SEAC. Das prestadoras do TVA. Artigo 99. O TVA é o serviço de telecomunicações destinado à distribuição de sons e imagens assinantes por sinais codificados mediante a utilização de canais de espectro radioelétrico, permitida a critério do poder concedente a utilização parcial sem codificação. Parágrafo único. Não constitui TVA o encaminhamento de sinais codificados às suas estações repetidoras ou retransmissoras por parte de concessionários de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Artigo 100. O TVA é regido pela Lei 9.472, de 97, pelos instrumentos de outorga do serviço de radiofrequência em vigor, até o prazo remanescente para o uso de radiofrequência, ou até que sejam adaptados ao SEAC, e no que couber pelo Regulamento de Serviço de Radiodifusão, aprovados pelo Decreto 52795, de 31 de outubro de 63 e suas alterações. Artigo 101. As atuais concessões adaptadas pelas autorizações para a prestação do TVA, cujos atos de autorização de uso de radiofrequência estejam em vigor ou dentro de normas e regulamentos editados pela Anatel, até a data da promulgação da Lei 12.485/2011, poderão ser adaptados para a prestação do SEAC, nas condições estabelecidas na referida lei, permanecendo nesse caso vigente os atos de autorização de uso de radiofrequência, associados pelo prazo remanescente de outorga, contados da data do vencimento de cada outorga, não sendo objeto de renovação adicional. Parágrafo único. Não se aplica ao TVA o disposto no artigo 5º e 6º da Lei 12.485 de 2011. E, por fim, da prestadora de DIS-TV, o DIS-TV é serviço de telecomunicações que se destina à recepção de sinais de televisão através de antenas comunitárias diretamente de estações geradoras, repetidoras ou retransmissoras, ou repetidoras via satélite, o tratamento de sinais em um cabeçal de recepção e sua posterior distribuição por meios físicos a usuários. Artigo 103. O DIS-TV é regido pela Lei 9.472, de 97, e pelos instrumentos de outorga em vigor até que sejam adaptados ao SEAC. Da seção sexta, da não adaptação e das condições de permanência para as atuais prestadoras de serviço de TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e DIS-TV. Artigo 104. Os prestadores que optarem por não adaptar seus instrumentos de outorga ao SEAC, nos termos dos parágrafos 2º, 6º, 7º e 8º do artigo 37 da Lei 12.485, serão regidos pelos dispositivos definitivos no artigo 93, 95, 97, 99 e 102 deste regulamento. São aplicados às prestadoras referidas no caput as determinações do livro 3, do título 6 da Lei de 9.472. Parágrafo 2º. O serviço de TV a cabo, MMDS, DTH, TVA e DIS-TV são regidos por esse regulamento, no que não contrariar o disposto nos respectivos instrumentos de outorga e, em todos os casos, em relação a transferências, autorização de uso de radiofrequência, extinção de autorização, defesa da concorrência, direitos, obrigações, infrações e sanções. Parágrafo 3º. Os prestadores de serviço de TV a cabo, MMDS, DTH e TVA, a partir de 180 dias da data da vigência da Lei 12.485, deverão distribuir apenas canais de programação e pacotes em conformidade com o disposto nos artigos 16 a 18 do referido instrumento legal. Parágrafo 4º. No caso da prestadora de TV a cabo, para efeito dispositivo do parágrafo anterior, serão desconsiderados para efeito do computo das cotas de que trata a Lei 12.485, os canais de programação de que trata os artigos 23 da Lei 8.977 de 95.
Parágrafo 5º. Aplicam-se aos serviços de TV a cabo, ao MMDS e ao DTH, o disposto nos incisos 19, 20, tem que cortar, da lei dos artigos 2, parágrafo 1º, 2, da lei 12.000 e tal. Artigo 105. Somente será expedida nova autorização do uso de radiofrequência ou consignada nova radiofrequência a estações já licenciadas para as prestações de MMDS TVA, caso haja adaptação de seus instrumentos de outorga para o SEAC. Bom, o que eu quero dizer aqui? São os conceitos que permanecem para dar segurança jurídica, conselheiro Marcelo, na substituição que você está fazendo, no caso aqui que eu estou propondo, na revogação dos regulamentos, o que fica regido. Não só a LGT, mas todas as normas do Ministério e alguns pontos que dão segurança à outorga dos serviços. Bom, outro ponto que eu coloco é do conceito da área de abrangência do atendimento. Ao tratar da definição da área de abrangência do atendimento, que a gente chama de AA, o relator propõe a supressão da ressalva quanto à dimensão mínima que esta poderia ter, a de um município, conforme sugerido pela superintendência. De acordo com o raciocínio desenvolvido pela área técnica no informe 7, o conceito está diretamente relacionado à definição dos canais de distribuição obrigatória por cada estação da prestadora, dentro de sua área de prestação de serviço. Ao propor que a ressalva seja suprimida, o relator argumenta que não seria razoável exigir das prestadoras do SEAC o atendimento de toda a extensão territorial de um município, obrigação que não se impõe a outros serviços prestados em regime privado, como o serviço de STFC ou o serviço de SCM. Assim, ao permitir a fixação da área de abrangência, menores do que um município, a regulamentação estaria a admitir uma maior amplitude dos modelos de negócio. É procedente a argumentação do relator no sentido de que não se mostra razoável exigir que a prestadora do SEAC seja obrigada a estender seu atendimento a toda a extensão territorial do município. No entanto, a dificuldade encontra-se não na definição da área de atendimento, de abrangência de atendimento, mas sim na sua redação do artigo 57, na proposta da Superintendência de Comunicação de Massa, mantida no artigo 53 da proposta do relator. Em outros termos, a obrigação de atendimento não discriminatório a todos os interessados dentro de uma mesma área de prestação de atendimento deve ser imposta nos limites técnicos das redes da prestadora. Quer dizer, se tem estrutura, tem infraestrutura, põe. Se não tem, ela não tem como fazê-lo, Assim, é redundante a previsão contida no parágrafo único do mesmo dispositivo, que ordena que a prestadora do SEAC não poderá recusar o atendimento a estabelecimentos públicos ou de utilidade pública na área urbana de atendimento, de abrangência de atendimento, desde que haja viabilidade técnica e solicitação expressa dos responsáveis das instituições envolvidas. Se o acesso não pode ser recusado a nenhum interessado, conforme consta no caput, tampouco poderá ser negado a instituições públicas ou de utilidade pública. Nesse sentido, proponho retornar à definição da área de abrangência elaborada pela área técnica e alterar a redação do caput do artigo 53 da proposta do relator e a supressão do seu parágrafo único conforme segue. Então fica o artigo 13, segundo, a área de abrangência do atendimento fica conceituada a área atendida ou a ser atendida pela prestadora por determinada estação, indicada pela interessada em seu projeto básico ou outros projetos apresentados à agência, não podendo ser inferior à de um município. Artigo 53. O serviço deve ser prestado em condições não discriminatórias, não podendo a prestadora recusar o acesso, dentro das áreas de abrangência do atendimento das estações informadas, nos projetos apresentados à agência. A todos que o solicitarem, conforme disponibilidade técnica da rede da prestadora, observados os projetos de que trata o anexo 1 deste regulamento. Bom, indo para outro item, que também do regulamento, que é a questão do carregamento de canais de rede nacional. Em sua proposta, o relator, considerando a necessidade de assegurar o tratamento isonômico dado pela prestadora de SEAC é o carregamento de canais de distribuições obrigatórias pertencente às várias geradoras locais de radiodifusão, propõe a criação de uma nova obrigação às prestadoras do SEAC, constantes no parágrafo 2º do artigo 58 de sua proposta, redigidos nos seguintes termos. Parágrafo 2º do artigo 58.
O carregamento de ao menos um canal de geradora local de radiodifusão de sons e imagens que integre rede nacional implicará carregamento de ao menos um canal das geradoras das demais redes nacionais. Paralelamente, para tornar operacional o novo comando, é inserida a definição de rede nacional na proposta do relator. De modo divergente, entendo que as obrigações relativas ao carregamento de canais por parte das prestadoras do SEAC foi exaustivamente disciplinada na Lei 12.485. Dessa forma, não há espaço para que a Anatel, por meio de regulamentação própria, venha ampliar os deveres impostos a essa prestadora nessa matéria. Dessa forma, propõe a exclusão do citado parágrafo 2º do artigo 58 da proposta do relator, com a consequente renumeração dos demais parágrafos do mesmo artigo. Outro sim deve ser mantida a definição da rede nacional, vez que é conceito utilizado no artigo 70, parágrafo 4º da proposta do relator, que repete a redação do parágrafo 16 do artigo 32 da Lei 12.485. Bom, agora no que diz respeito aos prazos para a manifestação da Anatel, porque a lei determina que no prazo de 90 dias, se a Anatel não se manifestar, vai estar automaticamente aprovado o pleito da prestadora. A Lei 12.485, em seus artigos 32, parágrafos 7 e 20, 37, parágrafos 10 e 14, estabelece que a Anatel deve pronunciar sobre determinadas solicitações em até 90 dias, sob pena de aprovação tácita do pedido formulado. Esses prazos estão refletidos nos artigos 58, parágrafo 11, 12, 61, parágrafos 2º e 3º, artigo 90, parágrafos 3º e 5º da proposta do relator. Na versão apresentada pelo conselheiro diretor, no caso o relator, propõe que tais prazos sejam considerados suspensos, enquanto o interessado não apresentar informações e documentos imprescindíveis à análise do pedido solicitados pela Anatel. A medida é procedente, pois não se pode admitir que a omissão do próprio interessado na apresentação de dados necessários ao exame de sua solicitação venha a beneficiar. Em complemento, deve-se observar também o disposto no artigo 40 da Lei 9.784, que determina que, quando dados, atuações ou documentos solicitados ou interessados forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará em arquivamento do processo. Dessa forma, propõe que o regulamento preveja expressamente que, esgotado o prazo dado pela Anatel para a apresentação das informações solicitadas, sem manifestação do interessado, o processo será arquivado. Em outra vertente, o relator propõe também que, na hipótese de escoamento do prazo de 90 dias sem manifestação da Anatel, a solicitação formulada pelo particular seja considerada aprovada, até que haja o pronunciamento da agência. Tal condicionamento, contudo, não condiz com a intenção constante no dispositivo da Lei 12.485, que se deseja regulamentar. Com efeito, o próprio legislador entendeu por instituir medida substitutiva da manifestação da vontade da Anatel, ao prever que, esgotado o prazo sem decisão, considera-se aprovado o pedido. Deve-se entender que a aprovação é definitiva, independentemente de qualquer outra manifestação ulterior da agência. Nos termos da lei, o silêncio da Anatel por mais de 90 dias é fato bastante para constituir nova situação jurídica, que somente pode ser revertida pelos mecanismos usuais de reforma dos atos administrativos, normalmente a anulação, em procedimento específico para tal finalidade, respeitando o direito de ampla defesa e os prazos prescricionais definidos em lei. Diante do exposto, proponho redação alternativa para o parágrafo 11 do artigo 58 e o parágrafo 5º do artigo 90, assim como o acréscimo de parágrafos 58, 61 e 90. Parágrafos aos artigos 58, 61 e 90, renumerando-se os subsequentes, todos da proposta do relator na forma seguinte. Artigo 58, parágrafo 11. Em caso de inviabilidade técnico-econômica, a prestadora estará desobrigada do cumprimento do dispositivo no parágrafo 9º deste artigo e deverá comunicar o fato à Anatel, que deverá ou não aquecer no prazo de 90 dias do comunicado, após o qual será considerado aprovado nos termos apresentados pela prestadora. Parágrafo 3. Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o parágrafo 12 no prazo fixado pela Anatel, o processo será arquivado. Artigo 61, parágrafo 4º.
Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o parágrafo 3º do prazo fixado pela Anatel, o processo será arquivado. Artigo 90, parágrafo 5º. Os pedidos de adaptação de que trata o caput serão considerados automaticamente aprovados caso a Anatel não se pronuncie sobre eles no prazo estabelecido no parágrafo 3º. Parágrafo 6º. Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o parágrafo 4º no prazo fixado pela Anatel, o processo será arquivado. Bom, quanto à gestão do canal universitário, que também é um capítulo que o conselheiro relator contemplou aí no regulamento. De acordo com a proposta do relator, os artigos 73 a 78, a gestão do compartilhamento do canal universitário, de que trata o artigo 32 da Lei 12.485, será feita por uma entidade representativa das instituições de ensino superior de cada área de abrangência de atendimento da prestadora. Ainda segundo a proposta do relator, deverá ser constituída em cada área de abrangência de atendimento uma entidade representativa, que deverá ser composta por, no mínimo, um representante de cada instituição de ensino superior, localizada na respectiva área de abrangência de atendimento. O dispositivo, como tal, redigido, impõe a constituição de uma entidade de natureza associativa. Mais do que isso, obriga que todas as instituições de ensino superior se associem a essa entidade. A obrigatoriedade dessa filiação, todavia, contraria o disposto no artigo 5º do inciso 20 da Constituição Federal, que estabelece que ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Tampouco se poderia considerar a possibilidade de estabelecer essa obrigação de forma indireta, mediante determinação de que somente as instituições de ensino superior, filiadas a determinada entidade, poderiam fazer uso de canal universitário. A esse respeito, transcreve-se o seguinte excerto do voto do ministro Maurício Correia, relator proferido no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, de Madim, número 1655. Sobre o tema, bem esclareceu o Ministério Público Federal ao asseverar-se que, nos termos do artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Vale-se dizer a adesão a determinada entidade, não podendo o Estado ainda, de que forma indireta, por meio de concessão de incentivos fiscais, por exemplo, inibir o pleno gozo desse direito fundamental, conferindo certo privilégio exclusivamente em favor de quem se associa e ou permaneça associado a uma determinada cooperativa. Bom, considerando, portanto, a limitação constitucional, a interferência do Estado no direito associado, proponho que a gestão do compartilhamento de canal universitário seja feita pela própria prestadora, mediante a instituição de gerência específica para essa finalidade em cada área de abrangência de atendimento. Dessa forma, sugiro a seguinte redação, alternativa para a seção 2 do compartilhamento de canal universitário. Em cada área de abrangência, seria o artigo 73, em cada área de abrangência do atendimento de cada estação da prestadora, essa deve instituir uma gerência específica, a fim de coordenar a utilização do canal universitário nos limites dessa área. Artigo 74. Caso exista na área de abrangência do atendimento apenas uma instituição de ensino superior, caberá a ela a coordenação do canal universitário, dispensando-se a instituição de gerência de que trata o artigo 73. Artigo 75. Compete à gerência de que trata o artigo 73. Gerir o canal, mediar e arbitrar os conflitos entre as instituições de ensino interessadas no uso do canal, coordenar a estruturação da grade horária mediante os critérios estabelecidos nesse regulamento e distribuir a grade do canal universitário entre as instituições de ensino superior, considerando as relevâncias atribuídas aos diferentes horários de programação. Parágrafo único. A parte da grade horária do canal universitário que não for ocupada pela programação a que se destina, ficará disponível para livre utilização pelas demais instituições de nível superior, atendendo-se à seguinte ordem de precedência: universidades, centros universitários e demais instituições de ensino superior. Artigo 76. Eventuais conflitos entre a prestadora e as instituições de ensino superior relacionados ao compartilhamento do canal universitário poderão ser submetidos à Anatel para mediação e, se for o caso, arbitragem. Bom, o outro ponto é que trata da oferta conjunta. Nos artigos 83 e 84 da proposta do relator, tratam da possibilidade de oferta conjunta do SEAC com o serviço de telecomunicações. Nesse ponto,
ao tempo em que acompanha a proposta apresentada, propõe um acréscimo de dispositivo relativo à precificação do serviço, como de forma a evitar a prática de venda casada, transversa, a exemplo do que foi inserido nas propostas do Regulamento de Comunicação Multimídia, objeto da consulta 45, que ficou nos seguintes termos. Parágrafo 7º. O preço relativo à oferta do SEAC, em separado, não poderá exceder aquele relativo à oferta conjunta, de menor preço, na qual as condições de fruição do SEAC sejam semelhantes às previstas para o caso de sua oferta em separado. O que quer dizer isso? Ele não vai poder vender o serviço de internet, caso ele ponha, mais caro do que ele vendesse todo o pacote em conjunto. A ideia é que os serviços não sejam amarrados. Ele tem que, por obrigação, dar atenção ao usuário, e aqui nós estamos reforçando que é proibida a venda casada dos serviços. É uma forma de coibir. Bom, outro ponto, da livre habilitação das unidades receptoras e decodificadoras. No caso, conselheiro Marcelo, a questão aqui é importante, e até queria, depois que você me explicasse, o seguinte: depois que o usuário adquirisse esse codificador no mercado, ele não paga mais o aluguel. Então, não terá mais a cobrança daquele aluguel do codificador, que ficou, aos poucos, serão substituídos aí pelos equipamentos permanentes que são de posse do usuário. Eu entendo que com isso nós estamos resolvendo a questão do ponto extra, e não haverá mais cobrança de pontos adicionais por conta desse equipamento que o próprio usuário está adquirindo. Essa é uma pergunta, tá? Mas o que eu estou colocando aqui com relação a esses decodificadores e receptores é o seguinte: no artigo 85 da sua proposta, o relator insere comando que permite aos usuários do SEAC que habilite na rede da prestadora unidades receptoras e decodificadoras adquiridas no mercado varejista. Ao tempo em que manifesta minha concordância com o mérito do dispositivo, sugiro alteração na redação para suprimir a menção ao mercado varejista, por expletiva. Aí incluir a ressalva de que somente equipamentos devidamente homologados pela Anatel podem ser habilitados. Dessa forma, proponho a seguinte redação para o dispositivo em tela. É vedada a prestadora restringir a habilitação em sua rede de unidade receptora e decodificadora do assinante, de propriedade de assinante, desde que devidamente homologada pela Anatel, observado o dever de informação do inciso 1 do artigo 82. A primeira diz respeito à edição da regulamentação específica para os canais de programação e distribuições obrigatórias. Peraí, acho que aqui eu pulei uma página. Como? Da livre habilitação das receptoras das codificadoras. Isso. Das considerações finais, é verdade. Bom, aqui eu só quero reforçar que fica difícil a gente deixar, comprar esse equipamento no mercado varejista sem o controle da Anatel, sem a certificação e homologação desses equipamentos pela Anatel, para depois a gente não cair em erro de equipamentos como vem acontecendo, já mesmo certificados, no mercado cinza, né? Equipamentos feitos em quintal, equipamentos feitos na esquina, fábricas que a gente já sabe que estão sendo produzidas nas nossas fronteiras para distribuir equipamentos mal feitos no Brasil, então, gerando um prejuízo imenso com relação à questão de tributos, questão de saúde, né, que esses equipamentos também geram aí recebem radiofrequência. Então, o pedido que eu faço ao relator é que acate aí essa sugestão da certificação e homologação dos equipamentos. Bom, o outro ponto são das considerações finais. A primeira diz respeito à edição da regulamentação específica para os canais de programação de distribuição obrigatória, como previsto no artigo 58, parágrafo 14, da minuta da regulamentação anexa à análise número 45. Sobre a questão, cumpre lembrar que o Conselho Diretor aprovou, por ocasião da reunião 595, a criação de um grupo de trabalho. Até fui eu a relatora dessa matéria, o conselheiro Zerboni e o conselheiro Marcelo Bechara, eu acho que não estavam aqui, Marcelo Bechara como procurador. E nós aprovamos, à época, um grupo de trabalho em conjunto com a Ancine para estudar essa questão desses canais básicos de utilização gratuita no TV a cabo, né?
Então, aqui eu estou pedindo aí para observar esse ponto, que já foi fruto de aprovação do Conselho Diretor, né, de forma a submeter esse resultado à consulta pública conjunta, né, levando em conta também que a não revogação da Lei 12.485, do artigo 23 da Lei 8.977 de 95, que dispõe justamente sobre a disponibilidade de canais básicos de utilização gratuita pelos prestadores de TV a cabo e as perspectivas de edição de regulamentação própria para os canais de programação e distribuições obrigatórias pelos prestadores do SEAC, entendo que seria suficiente incorporar os esforços já envidados pelo referido grupo de trabalho à formulação de regras específicas, ainda na perspectiva de um regulamento conjunto Anatel-Ancine com relação a este assunto. A segunda consideração está relacionada às novas regras de TVA e à necessidade do cálculo do preço público a ser cobrado dos seus prestadores, decorrente da prorrogação do prazo do direito de uso de radiofrequência associado aos serviços, assegurado mediante um despacho do Conselho Diretor que ocorreu em 31/3/2010. Também o conselheiro Zerboni não estava, o conselheiro Marcelo Bechara também não estava. À época nós resolvemos prorrogar aí as autorizações de outorga do TVA e ficou determinado que teria um preço. E esse preço até hoje ainda não foi definido. Então eu estou pedindo aqui, registrando inclusive que no dia 9/6/2011, na reunião 610 do colegiado, no nosso Conselho Diretor, determinou que o referido preço público, bem como as condições de pagamento, seria fixado no prazo de 30 dias contados a partir da data da regulamentação do serviço de TVA. Como nós estamos revendo tudo isso, e como o regulamento SEAC deverá revogar o novo regulamento do TVA, é fundamental a manutenção do prazo para o cálculo do referido preço público, que deverá ser determinado, então, em 30 dias da publicação do regulamento do SEAC aqui. A última observação trata da necessidade da oitiva do Conselho de Comunicação Social antes da edição do regulamento ora examinado, nos termos do artigo 42 da Lei 12.485, que nesse sentido propõe que a SCM encaminhe ao órgão auxiliar do Congresso Nacional a proposta final do regulamento após as consolidações das contribuições recebidas mediante a consulta pública, antes de submetê-la ao crivo do Conselho Diretor. É isso que eu tinha que colocar. A minha conclusão é praticamente a análise que eu acabei de ver.